Falar de política e idolatria no cenário atual parece ser algo muito pertinente. Mas falar de política e idolatria é falar de algo que sempre esteve presente no coração idólatra do ser humano. Nós não estamos falando aqui de nenhuma novidade. A bem da verdade, se nós avaliarmos na história da humanidade, nós vamos perceber quantas e quantas vezes o homem colocou a sua confiança total e a sua esperança em políticos ou em figuras públicas governamentais. Nós podemos nos lembrar aqui, por exemplo, do Império Romano, quando os próprios imperadores diziam-se ser deuses, né, e queriam ser reverenciados e reconhecidos pela população como divindades. Podíamos voltar um pouco mais além até, lembrar dos egípcios lá, dos faraós, quando eles se diziam ser encarnação de deuses ou coisas do tipo. Podemos nos lembrar aqui de uma passagem bíblica que está lá, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do versículo 20, quando nós encontramos a figura de Herodes Agripa, que era neto do Herodes o Grande, que no momento lá, quando ele se encontra com os judeus, nós encontramos homens ovacionando aquele homem e dizendo que ele falava como um deus, que as suas palavras soavam muito mais como as palavras de um deus e não de homem. E diz a palavra de Deus lá em Atos capítulo 12, que por ele não reconhecer e não render a glória ao Senhor nosso Deus, um anjo de Deus veio e o feriu e ele morreu, como diz o texto bíblico lá, comido de vermes. Aliás, é uma passagem muito interessante que é citada por um pai da igreja, que é Eusébio de Cesareia, na sua obra A História Eclesiástica. Ele faz lembrar desse momento. O fato é que nós encontramos na história isso acontecendo costumeiramente. Infelizmente, uma das maiores tragédias e atrocidades da história da humanidade foi, por exemplo, o regime nazista, um regime totalitarista em que fez com que Hitler concentrasse, ou Führer, como era chamado, líder, concentrasse em si tanto poder que fazia com que os homens buscassem nele alguma esperança, ou encontrassem nas palavras e no direcionamento deste homem alguma esperança. E como isso, irmãos, pode ser perigoso também em nossos dias. Quando nós depositamos as nossas esperanças naquilo que os homens podem fazer por nós, isto caracteriza numa idolatria. É exatamente quando nós olhamos para figuras públicas, para partidos políticos, para ideologias políticas, e nós tratamos a figura ou a filosofia como algo inerrante nesse sentido, nós estamos claramente quebrando o primeiro mandamento da lei do Senhor, que diz: não terás outros deuses diante de mim, que é quando nós depositamos a nossa confiança total nos homens, nos partidos políticos e nas figuras públicas. Recentemente, um livro muito interessante, que foi lançado pela editora Vida Nova, eu recomendo a leitura, né, que é esse livro aqui, do pastor batista Franklin Ferreira, Contra a Idolatria do Estado. Certamente é uma das obras muito esclarecedoras acerca deste assunto que estamos tratando. Mas eu não vim falar simplesmente desse aspecto desse livro, embora eu recomende a leitura desta obra, mas daquilo que a palavra de Deus nos diz acerca disso e do perigo que existe de nós colocarmos a nossa confiança em homens, sejam eles quem for, seja que homem for, seja o mais honesto dos homens, se é que isto existe, né? Se é que este ser existe sobre a terra. Mas isso é muito perigoso. A palavra de Deus nos diz, irmãos, lá em Provérbios 29, 26, nos orienta a nós colocarmos a nossa esperança de justiça totalmente no Senhor. Diz a palavra de Deus lá em Provérbios 29, 26, que muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. Ou seja, muitos esperam que os governantes, que os reis, que os príncipes, que os presidentes, que os deputados, que os vereadores façam alguma coisa por nós. Mas nós não podemos jamais esquecer de que a verdadeira justiça, de que tudo aquilo que nós
ansiamos em termos de justiça de um modo geral, isso procede e vem apenas do Senhor. Um outro texto bíblico muito interessante que nos alerta acerca do perigo de colocarmos a nossa confiança nos homens, em filosofias políticas, em partidos políticos, está lá, por exemplo, no Salmo 146, a partir do versículo 3, em que a palavra de Deus diz assim: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó, nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. E ele diz mais: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Mais uma vez a palavra de Deus nos alerta, né? Não confieis em príncipes e nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Nós vivemos dias em que muitas pessoas colocam as suas esperanças nas polarizações políticas. E não importa se é de direita, de esquerda, de cima ou de baixo, seja de onde for. Quando nós depositamos a nossa confiança nos homens, quando nós olhamos para alguma figura pública e olhamos para aquele ente como se fosse uma espécie de um ser inerrante e que tivesse a resposta para todos os problemas da nossa população, seja do Estado, seja em termos municipais ou mesmo nacionais, falando em termos de Brasil, nós estamos quebrando o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Infelizmente, nós encontramos mesmo no chamado meio cristão muitas pessoas que têm feito isso em nossos dias. O que muitas dessas pessoas não conseguem perceber, infelizmente, é o quão idolátrica é esta atitude destas pessoas, o como elas estão quebrando esse mandamento do Senhor e como elas estão trocando o Senhor Deus por estes homens. E isto sim é um grave pecado. E aí você pode estar pensando: não, pastor, eu jamais faria isso. Quantas vezes você que está vendo esse vídeo já brigou para defender políticos, para defender figuras públicas, para defender filosofias políticas, para defender partidos políticos, para defender modos de trabalho de partidos políticos ou coisa nesse sentido? Se você briga por isso, se você fica chateado quando alguém fala do seu político de estimação, ou quando alguém fala da medida pública do seu partido de estimação, você é um idólatra. Isto caracteriza que você está colocando a sua esperança tão somente nesses homens e naquilo que os homens podem fazer via partido político ou qualquer outra forma ou viés de política. Meus irmãos, nós vivemos dias de insanidade com que diz respeito a este campo, com que diz respeito a esta forma de entender. A palavra de Deus nos ensina, podemos fazer um outro vídeo falando sobre isso, que o governo, ele nada mais é do que um ministro usado nas mãos do Senhor e deve ser tratado e respeitado como tal. Jamais podemos colocar a nossa esperança de um futuro melhor, de um Brasil melhor, na figura de um homem, na figura de um partido ou na figura de uma filosofia política, seja ele quem for, sejam elas quais forem. A nossa esperança é o Senhor. A nossa esperança está em Cristo. Lembremos, gravemos e cravemos em nossa mente, nosso coração, o que a palavra de Deus nos diz aqui: não confieis em príncipe nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. E em Provérbios 29 e 26, como eu já citei, né, que muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. Que o Senhor Deus tire de nós toda e qualquer idolatria por qualquer figura pública. Né? E eu lamento que nós vemos como as pessoas colocam as suas esperanças em tudo isso, né? Em políticas, em figuras públicas. Então lembre-se, meu querido, se você é um daqueles que briga pelo seu candidato, pelo seu político de estimação, se você é um daqueles que defende com unhas e dentes um partido político, uma filosofia política, seja ele quem for, uma figura pública, você está colocando essa pessoa, essa filosofia no lugar do Senhor Deus. E essa é a quebra do primeiro mandamento.
Que o Senhor Deus nos livre de um coração idólatra. E que o Senhor Deus nos conduza ao percebermos e ao verificarmos a falha do governo humano, colocarmos a esperança no Senhor. Porque Ele é a nossa esperança e somente Ele pode nos dar um país melhor, um futuro melhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, diz a palavra de Deus. Não cujo homem tal, X ou Y, é o presidente, é o deputado, é o governador. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Tomara, irmãos, que o Senhor Deus tome esta nação um dia e, de fato, trate o nosso país, possa nos conceder dias melhores nesse sentido. E porque de crises políticas nós, infelizmente, estamos saturados. E mais do que isso, diante de uma crise política, só está provando mais uma vez: não confieis nos homens, nem nos príncipes, em quem não há salvação. Nossa esperança e nossa salvação é o Senhor. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos livre de ter um coração idólatra.